Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer uma lixeirinha de carro. Para isso, nós precisamos de 4 pedaços de tecido de 25 por 20. 2 de uma estampa e 2 para o forro. Precisamos também de 2 pedaços de 5 por 24. Eu gosto de fazer um lado igual ao forro e um lado igual à estampa principal. Para fazer, isso aqui é para fazer a alça. Para fazer a alça, a gente põe frente com frente. O forro aqui, ele é único, né? É preto dos dois lados, então não precisa se preocupar com a direção. E esse aqui, frente com frente. Eu falo que a gente pode fazer, para sempre lembrar, o tecido em beijo. Ele se beijando, tá bom? Frente com frente. Junto aqui, vou passar uma costura aqui no 25, uma no 20 e uma no 25. Pé de máquina. Se você tem uma etiqueta, é hora de colocar a etiqueta depois de uns 4, 5 centímetros de costura. Põe a etiqueta pra dentro. Aqui. Sempre lembrando que no início e no final da costura, a gente dá um retrocesso, tá bom? Tecido principal dos dois lados. Aqui nós vamos costurar só o lado do 24, os dois lados. Também retrocesso para ele não descosturar na hora da virada. Os dois lados. E o forro a mesma coisa. Só que o forro, lá embaixo, na parte de 20, ó, retrocesso. Vem até aqui embaixo, virou, costura um pouco, retrocesso. Não precisa deixar uma abertura muito grande, porque não é volumoso. Retrocesso de novo e acaba de costurar. Nós temos que deixar a virada, o local para virar a peça. Aqui, ó, ficou o espaço para virar. Corto os cantinhos. Para não fazer volume. Vamos primeiro virar essa peça aqui, ó. Deixa eu pegar o meu virador. O ideal aqui é passar o ferro. Quem não tem o ferro à disposição, pode pegar esse marcador de costura aqui, ó. Dá pra ver? E passa aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Os dois lados. Ajeita a costura. Ele serve quando é pouca coisa, ele faz as vezes do ferro. A gente não tem que ficar toda hora levantando para passar. Marcou. Rebate a costura.
Aqui não precisa ter retrocesso, porque não vai fazer virada e nós vamos depois prender na peça. Tira as rebarbas. Pronto. Aqui é a alcinha. Bom, eu tenho que prender a alça aqui na minha peça, tá bom? Então, o que que eu faço? Eu dobro aqui, uno costura com costura, pra chegar ao meio, pra marcar o centro da peça. Venho até um dos lados, dou um piquezinho bem pequenininho. Dá pra perceber aqui? Aí, o que que eu faço? Eu marco, vou marcar de branco, pra vocês verem. Eu marco com a régua. Aqui. 3 centímetros pro lado e 3 centímetros para o outro lado. Assim. Pra peça ficar pra alça ficar centralizada. Aí, o que que eu faço? Eu pego a alça desse estampa com estampa aqui, e ponho da marcação, não dá pra ver que é escuro, né? Da marcação pra fora. E prendo. E vou passar uma costurinha de segurança. Também não é uma costura que precisa de retrocesso. Agora, vou pegar o outro lado, presta atenção para não torcer a alça. Vou pegar o outro lado e também da marcação para a parte de fora. Então, a distância entre as alças vai ser de 6 centímetros, 3 para cada lado. E vou de novo passar uma costura de segurança. Limpo os fios, é mais fácil ir limpando enquanto faz do que limpar tudo no final. Então, ficou assim. Certo? Desviro esta parte da estampa de fora. Não precisa ajeitar muito, que a gente ainda vai desvirar a peça de novo. E faço isso aqui, ponho a alça pra dentro. Não deixo ela assim, ponho ela aqui. Então, presta atenção, que aqui, quando eu comecei a costurar, eu errava muito nessa parte. A parte de fora, com a estampa pra fora, e a parte de dentro, se tem estampa, estampa pra dentro. Ou podemos pensar na costura. A costura aqui pra fora. Então, eu não desvirei essa parte e desvirei essa parte. A parte que eu desvirei, eu ponho para dentro. Então, vou pôr aqui pra dentro. Coloco e pego a costura e junto com a costura. Para vocês terem certeza que vocês não erraram, as costuras vão ficar para fora, uma, né, para a parte de dentro da peça e uma para a parte de fora. Eu não fico assim, costura e a outra costura aqui dentro. Junto. Costura de um lado. E aqui o alfinete é o nosso melhor amigo. Quanto mais alfinete, quanto mais insegurança eu tiver, mais alfinete eu ponho. E junto o outro lado. Esses são os detalhes para a peça ficar perfeita. Deixa eu ajeitar aqui para continuar. Os dois lados presos,
Preste atenção, a alça tá aqui dentro. Ela não pode ficar pra fora, senão na hora de desvirar ela vai ficar dentro do forro. Estico aqui e... Ai, caiu meu microfone. E agora eu vou colocar aqui, ó, alfinete. Quem tem máquina caseira, doméstica, nessa hora tira, e dá pra tirar, pra colocar a peça circular, né? Fazer aquele dispositivo pra costurar manga, ótimo. Quem tem a industrial como eu, não dá pra fazer isso. Mas essa peça tem uma boa abertura, então também não fica difícil da gente costurar. Ó, eu vou colocar pra não ter perigo de, na hora de costurar, ele sair da linha. E não ficar torto. Eu ponho também os alfinetes assim pra fora, que enquanto eu costuro, eu já vou tirando. Outra dica, eu sempre começo a costurar perto de uma costura aqui. Ponho aqui dentro. E agora eu uso o retrocesso, pezinho de máquina. Eu gosto de tirar o alfinete antes da agulha passar. E vamos costurar a volta toda. Muita calma, costurando devagar. Com isso a gente não tem perigo de errar. Quando passa pela alça, percebe que a alça não tá dobrada. Quando vai chegando no final, retrocesso. Tá quase pronta a nossa peça, olha que rapidinho. Eu vou colocar esse vídeo sem corte, pra vocês verem o tempo que demora pra fazer. Peça pronta, o que que eu faço? A abertura tá aqui, ó. Perceberam a abertura? Eu puxo. Aqui a alça de novo, ó, aparecendo. Eu tenho um hashi. Porque a ponta dele é mais fininha, mas não é afiada. E aí eu vou primeiro nas pontinhas aqui da estampa. Depois nas pontinhas do forro. Aqui no forro, para fechar essa abertura, a gente pode passar cola de tecido de algodão. A gente pode fazer ponto invisível. Ou como esse forro vai ficar lá no fundo da nossa peça, eu só ponho a abinha pra dentro e passo uma costurinha menor que um pé de máquina, bem na beiradinha. Aqui com retrocesso no começo e no final. Porque não dá pra ver. Se é um forro que vai ficar muito perto da parte principal, ou se é né, num acabamento, eu faço costura invisível. Mas esse aqui vai ficar lá no fundo. E aí, o que que eu faço? Vamos agora colocar o forro pra dentro. Então, eu abro, ponho o forro pra dentro. Aqui, ó. Vou ajeitando e vou ajeitando a costura. Quem também tem um ferro à disposição, facinho, pode passar. Se não, vai dobrando e pondo o alfinete. Eu gosto de dobrar as costuras para ele não ficar torto e pôr os alfinetes nas duas costuras. Aí eu vou de um lado. E aí, é só rebater a costura, a lixeirinha está pronta.
Esse aqui foi pedido de uma cliente, escolheu a estampa, ela é discreta, gosta de preto e branco. Eu comentei com ela sobre esse tecido que eu acho um charme. Ó, ficou um fio aqui. E quando eu mandei as fotos dos meus tecidos pra ela, ela na hora escolheu este. Eu tinha outros em preto e branco e ela adorou esse tecido aqui. Ó, já vou vendo onde tem fiozinho, tá vendo? Que se a gente não tira tudo na hora, é que o preto é difícil mesmo, viu? E aí, de novo, eu vou próximo de uma das costuras, pezinho de máquina. Posso aumentar um pouquinho o ponto, porque essa é uma costura mais decorativa. Retrocesso no começo. E faço toda a volta. Olha, mais um fiozinho aqui. Esse aqui eu não preciso fazer um reforço na alça, porque é lixeirinha de carro, nem cabe muita coisa, não vai carregar muito peso. Eu tenho um modelinho de lixeirinha estruturada. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo aqui. Esse aqui não precisa de estrutura, ó, tá chegando no final. Tirou. O preto é difícil ver as linhas. Eu adoro essa tesourinha aqui. Pra tirar a linha. Ó, esse modelinho de tesoura. Vamos lá. Pronto. A nossa lixeirinha de carro tá pronta. Vou segurar assim.